Vão logo matar a charada. Olha só, espera aí. Vou ler assim rapidinho. Vejam só o que ele diz, esse rapaz aqui. Evidentemente, não é fácil aos homens abandonar a satisfação dessa inclinação para a agressão. Sem ela, eles não se sentem confortáveis. A vantagem que um grupo cultural comparativamente pequeno oferece, concedendo a esse instinto um escoadouro sob a forma de hostilidade contra intrusos, não é nada desprezível. É sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras pessoas para receberem as manifestações de sua agressividade. Dei a esse fenômeno o nome de narcisismo das pequenas diferenças. Vocês todas conhecem o rapaz. Rapaz. Assim começamos, né? Bom, o que eu peguei dentro dessa linha aí de vocês, dos inumanos, eu peguei aqui um grupo inumano, né? Eu encontrei de uma senhora chamada Veronique Legrap, eu falei no outro dia, né? A dimensão social do estupro na guerra, né? Que é uma coisa muito interessante, né? Até porque o estupro não era considerado, né, um, um crime de guerra. Mas só em 1996, em virtude da guerra lá na Bósnia, né, aquele conflito lá que durou de 91 a 95, fundamentalmente, né, o Tribunal Internacional de Haia, né, ele botou o estupro como crime contra a humanidade. Mas isso foi em virtude de um relatório de uma pequena cidade lá da antiga Iugoslávia, chamada Foca, né? Essa cidade da Bósnia, né? Ela teve um ataque de forças paramilitares e também forças militares sérvias, né? E que eles cometeram, além de massacres e torturas, se criou a história, né, do estupro sistemático e coletivo. Como eles faziam? Eles enclausuravam, né, as mulheres todas num hotel, numa casa, num apartamento, né, e estupravam elas. Você imagina, um regimento tem mais ou menos 2.000 homens. Você imagina que, se tiver um regimento numa situação de ataque dessas, eu imagino que deve ter uns 500 desses 2.000 que entram nessa pilha aqui, né? O que que acontece? Essas moças, elas eram moças e senhoras, etc., não importava, né? Tem até uma referência, fazer só a passagem, só de idade não muito importa, que aqui tem um campo de refugiado que os caras estupraram uma senhora de 102 anos e depois ainda esquartejaram ela. Mas tudo é pesquisa de guerra, né? De, o pessoal da sociologia fazendo estudos sobre isso, né? Então, elas eram enclausuradas para esse fim, né? Mais adiante, né, até eu vou comentar isso, né? Qual é essa questão, né? Porque se descobriu, esse livro aí, até que vocês disseram para eu ler, como é que é o nome do rapaz, você que sabe? Matei Wisniewski. O Wisniewski é café pequeno em relação à pesquisa da moça aqui, da Veronique, né? Porque ele bota as duas moças ali e tal, fala das questões das covas coletivas e etc., né? Nada também que vocês não pensem que nós estamos falando da Bósnia, né? Mas eu, por acaso, já tive muito envolvido com esses assuntos, né? Com essa parte no ar da ditadura,
Então, eu posso dizer a vocês, né, que, obviamente, esses números da Bósnia, etc., né, são números alarmantes, mas que no Brasil nós tivemos, não sei se vocês sabem, mas eu sei, 434 mortos e desaparecidos pela ditadura, né? Agora, existem mais de 30 vídeos, né? A Comissão Nacional da Verdade, ela tem, é só vocês procurarem no Google, mais de 30 vídeos. Tem lá, até para dar um exemplo, que eu vou falar da questão aqui, mas vou também entrar no Brasil aqui, na questão das covas e etc., né? Há um delegado, até que eu não me lembro mais o nome dele, que ele dá um depoimento muito interessante, porque ele era o camarada de ir ali na PE onde tinha o DOI-CODE, né? O departamento, o destacamento de operações e informações, né? Que era o DOI, né? Então, veja só, ali às vezes morriam o que eles chamavam na época dos subversivos, morriam, né? Esse delegado, né, ele era o encarregado de ir lá pegar o corpo e levar lá para uma usina, né, para colocar no crematório da usina o corpo. Ele mesmo tem o depoimento dele, porque é assim, por que ele deu esse depoimento e tal, não sei o quê, já bem mais velho, já reformado, porque ele virou pastor. E na hora em que ele virou pastor, ele se disse obrigado a fazer uma expiação da culpa dele, fosse o que fosse. Se tivesse que pagar, se tivesse que ser condenado, se tivesse que morrer, ele aceitava. Tem o depoimento dele num filme, né? Então ele contava essa história. Ele tinha um Chevette. Como é que eles arrumavam os carros? Bom, diz, tem um monte de carro que é roubado. Vai parar na delegacia, a gente pega aquele carro que foi roubado e usa para isso. Então, cada vez você usa um, né? E levava na mala do carro, ele levava um por um e tal, não sei o quê. Aí ele diz lá, eu não vou entrar no nome, até porque eu não sei os nomes todos de cabeça, mas ele já tinha um casal que foi torturado lá no DOI-CODE, né? Que ele dizia o seguinte: a moça, porque dentro dos autores aí das sevícias na ditadura, nenhum deles dizia que havia crime sexual. Mas eu mesmo tive uma paciente, que ela aparece várias vezes, até, várias vezes não, mas algumas vezes nos vídeos, que ela foi minha paciente, e que ela foi ser viciada, e inclusive enfiavam nela o cacetete. Vocês imaginam que nos dois lugares, né? Tinha isso, né? Não é que não tinha, tinha, não exatamente como aqui na Bósnia, mas no Brasil tinha. Essa eu ouvi de viva voz, né? E ele mesmo conta, num dos depoimentos dele, que a moça estava com a vagina toda dilacerada e que ele diz que ele falou assim, mas eles fizeram horrores com a moça, e ela e o marido morreram, e ele levou os dois até lá a usina para incinerar. E ele mesmo diz a curiosidade do ser humano. Então, eu abria o saco plástico para ver a situação do cadáver, né? Depois fechava de novo e eles entravam lá no forno, botavam lá esse negócio todo. Ele chegava de tarde, mas essa operação só era feita de madrugada, né? Então, aqui no Brasil também teve, quer dizer, de pessoas que passaram por tortura, eu conheço só umas duas ou três, não conheço mais do que isso, porque eu ouvi relatos, né? E como já disse a vocês, eu fui obrigado a servir o Exército, digo isso, está valendo mais nada, né? Eu assisti e tentei dar parte de duas situações dessa, que eu estava de oficial de dia e tive que dar, e procurei dar parte do, e foi, não, esquece isso, que bobagem, mas não era tortura para informação, era tortura de castigo, de responder aonde é que estavam as armas e coisas dessa ordem, mas já não tinha a ver exatamente com. Quer dizer, o sistema todo funcionava dentro dessa linha troglodítica, mas esses dois aí que assistiram era assunto de roubo, mas era roubo esporádico, mas o nível era esse, né? Era esse, era telefone magneto e outro pancadaria geral, né? Um negócio totalmente absurdo. O soldado botava até sangue pelo ouvido, pela boca, por tudo que era lugar, né? E não adiantava, você não conseguia dar parte, porque o comandante não deixava, né? Então, não valia nada, né? Então,
É um pouco complicado se pensar que isso acontecia lá. Isso acontece por aqui, devia ter acontecido, não nessa mesma escala aí, porque na Bósnia, esses estupros sistemáticos e etc., não sei o quê, eles chegaram a um nível que é o seguinte, para vocês terem uma ideia, né? Se imagina que na Iugoslávia inteira, né, se mataram 360 mil pessoas. Imagina o que é 360 mil pessoas, né? E desses 360 mil, isso é a conta que tem, mas os que têm comprovação exata são 140 mil, mas a ideia é que são 360 mil. E aí, o que tem a ver essa situação? Essa situação ela vai provocar, né, uma situação na mudança do que se chamava da psiquiatria de guerra. Por quê? Porque na guerra o estupro ele é considerado uma coisa natural, né? É considerado uma coisa natural. A mulher do vencido não vale nada. Está valendo tanto quanto o vencido. Então, o que é que você acontece? Você, principalmente nessas situações aí, que era o sistema dele, você decapitava todos os homens, né? Decapitava e mantinha as mulheres nesses estupros, né? E era uma coisa comum, né? Só que tem que aí o homem, né, Milosevic foi dessa época, ele comandava e geria esse negócio todo, eles resolveram fazer os estupros sistemáticos. Então, o estupro sistemático era para quê? Para criar, né? Porque aí mudou de simplesmente sanguinarismo do vencedor para limpeza étnica. O que é? Se você não tem homens daquela etnia, só tem mulheres daquela etnia, transa com aquelas mulheres o tempo todo, bota, entendeu? Eu não me lembro quantas ali a moça aí no livro fala, mas era uma coisa, uma barbaridade. As moças ficavam lá, você imagina, com esse contingente de força militar e paramilitar, né? Transando com elas o tempo inteiro, esse negócio todo o quê? Para engravidá-las, né? Por quê? Porque a gravidez dela significava como o que vale aqui nessas situações para ser filho é o filho do homem, né? Então a mulher vai ficar desonrada, desqualificada, etc. O que acontece? Todo aquele produto daquela mulher, né, e principalmente os homens, que as mulheres que tiverem daquela mulher também não vai valer muita coisa, todos os homens passam a ser da etnia do dominador, né? Então, eles fazem o quê? É uma limpeza étnica que eles tentavam fazer lá na Bósnia. Todo sérvio que transava com uma mulher bósnia, se tivesse um filho, o filho era sérvio, né? E assim eles faziam uma modificação na etnia, quer dizer, ampliava esse grupamento. Isso aqui foi, então, e aí esse sistema todo gerou um problema na chamada psiquiatria de guerra. Você tinha esse distúrbio de neurose pós-traumática, essa coisa toda. Mas se criou aí um outro conceito, né? Que havia essas, essa, essa designação era só dada para os militares, mas se passou a perceber que essa designação tinha que ser colocada para as mulheres também, porque muitas mulheres ficavam em estado lastimável. Além disso, o que acontecia? Muitas delas, quando ficavam grávidas do sérvio lá, elas ou abortavam em condições, obviamente, muito ruins, e aí complicações, muitas vezes morriam, e muitas se suicidavam, né? Mas o aborto e o suicídio eram em grande escala, porque dessas mulheres que ficavam uma temporada confinadas, porque depois que limpavam um pouco a situação, elas passaram a ser, entre aspas, escravas desses senhores sérvios, né? Agora, nós estamos falando disso aqui entre 92, 93, né? Nessa época aí, você vê que não estamos tão longe assim. Então, modifica toda essa questão, né?
Porque havia uma outra questão, uma outra sofisticação da loucura, digamos assim, que os caras perceberam que a situação ficava muito mais aterradora para o inimigo se as violações, quer dizer, os estupros das mulheres, fossem, né, na frente dos pais, ou as filhas sendo estupradas na frente dos pais, ou os pais, as mães, né, sendo estupradas na frente dos filhos. Se criou essa situação de você ter os familiares assistindo a isso. Agora, você imagina a gritaria e o horror, porque eles falam isso, como é que era uma situação dessas. Então, o negócio é de uma loucura Uma absoluta. selvageria. Isso tudo era com um discurso de finalidade étnica, né? É você criar maior descendência do dominador, porque o estupro sempre teve nessa situação, né? Mas não, ele tinha como chegou, estavam as mulheres lá, pegava, agarrava e tal, era dado como uma coisa até, entre aspas, normal, mas foi considerado anormal esse outro, o sistemático, né? Porque as moças ficavam, né? E tinha isso, né? A menina estava numa idade já mais ou menos, era estuprada, não tinha muito negócio de não estar em idade, não, 8 anos. estuprava tudo. Hã? 8 anos. Pois é. Então, 8 anos. estuprava de tudo que era jeito, né? Não tinha jeito e tinha essa coisa de que eles perceberam de colocar os familiares assistindo, né? Aí o que acontece? Isso também cria uma outra situação, né? Que é uma situação muito interessante, porque aí você cria duas linhas, isso tudo você vê as maravilhas do ser humano, duas linhas de vingança. Tem a chamada vingança preventiva e tem a vingança justiceira. Como é que é isso? Vingança preventiva. Eu vou atacar tal lugar, os caras lá sem vergonha, porque você, como diz aqui o Freud, você vai denegrir um pouco o inimigo, né? Então, quanto mais você denigre o inimigo, mais você também arruma uma situação de quê? De você justificar o que você vai fazer. Eles vão fazer, então antes eu vou fazer. Isso seria a vingança preventiva. Ou assim, a vingança justificativa. Eles fizeram, eu faço. Então, isso vira uma confusão. E qual é o grande problema? As mulheres. Quem fica no meio dessa confusão toda, quem são? As mulheres. As mulheres e as crianças, que é como vocês veem aí nas invasões aí do Hamas, etc. Quem é que os caras andaram pegando? Mulher e criança. Né? Quantas daquelas moças lá do Hamas que a turma lá pegou, que o Hamas lá pegou, não foram estupradas? Possivelmente um monte, né? Possivelmente um monte, porque isso vira uma cultura, né? Como se diz, como você desqualifica o inimigo, né? Você precisa criar também, botar terror em cima do inimigo, porque ela até comenta na pesquisa dela, né? Uma das piores coisas para você perturbar o inimigo é ele saber que você está violando as mulheres dele, né? Porque tem a coisa da família, tem a questão da proteção, ele não tem condições de proteger, porque perdeu, etc. Então, você viola todas as mulheres. Isso leva, às vezes, a uma tropa, uma guarnição, a ficar muito depressiva ou, muitas vezes, totalmente ensandecida. E vai, então, como eu disse, justificar a loucura em cima do outro grupo. Agora, toda a questão que ela mostra aí é quem é que são os mais, quer dizer, estragados, atacados, vilipendiados, as mulheres, né? As mulheres. Aí dizem, as mulheres passaram a ser, o rapaz ali diz um campo de batalha, mas elas passaram a ser como uma arma de guerra. Tem até uma, uma frase, né, que ele vai dizer:
você intromete a mulher na política. Por quê? Para fazer limpeza étnica, você usa o estupro sistemático. Né? Então, o corpo da mulher virou uma coisa para uso político. Né? Campo Você de batalha. viola para fazer a chamada limpeza étnica. Né? Uhum. Realmente, vocês hão de convir que é um absurdo. Né? Está aqui, ó. Até eu tenho anotado aqui. Os psiquiatras, né, eles perceberam, né, que a questão da problemática do estupro, né, criava um novo traumatismo, que era um traumatismo específico de ver os filhos e netos sendo estuprados ou de ver os filhos assistirem ao seu estupro. Agora, você imagina essas cenas, né? São uma barbárie que, de todo jeito, até porque, como eu digo, você imagina a gritaria que é isso, né? E muitas vezes as crianças também são confinadas juntas, como é que fica isso? Fica uma loucura, né? E os caras tocam em frente, né? Como se diz, né? Você eles vão dizer, né? Você perde um pouco a noção das coisas, até porque o que acontece é exatamente o que vocês veem aí com o Hamas lá na faixa de Gaza e tal. Só sobra mulher e criança, porque os homens todos vão morrendo, eles vão matando, né? O inimigo se chega, né? Ele vai degolar todos os homens, vai sobrar o quê? Mulher e criança. E esses aí vão depois sofrer os horrores, principalmente as mulheres, vão sofrer os horrores do vencido. Né? O vencedor vai, chega lá, no caso aqui, é uma proposta, né, de fazer o quê? Limpeza étnica. Então, o cara está até justificado. Ele está querendo ter filho daquela mulher. Agora, a mulher não vai valer mais nada também, porque ela é mulher do vencido e é usada como simplesmente para parir. Aí que dá esse índice altíssimo de suicídios de mulheres e de abortos. E o aborto, muitas vezes, como consequência da mulher morrer em virtude do aborto. Né? Então, ele até diz aqui, então, o estupro como crime contra o laço de sangue. Né? O que é que acontece? Né? Como ele vai dizer assim, até tem uma frase aqui é bonita, né? O sangue dos inimigos machos irriga a planície e não se transmitirá mais aos seus descendentes. Mesmo se as mulheres e crianças sobreviverem, né, aos massacres, as mulheres serão feitas escravas, terão filhas de novos senhores e não poderão mais transmitir sua própria identidade ao grupo. Ele ceifa também, aí, no caso aqui, a identidade mósnea da mulher, porque ela passa a ser uma escrava de um sérvio, e todos os descendentes que ela tiver com esse sérvio, eles serão sérvios. O que dá às vezes. Ah, bom, e as moças, o que tiver filha mulher, né? É como ele diz, a filha mulher, ela está assim, provisoriamente, né, provisoriamente na tutela do pai. Depois passará, ao se casar ou se juntar com alguém, a tutela de outro homem. Então, na verdade, ela não tem direito maior nenhum. Né? Ela fica sob a tutela de um, quando foi lá tomada do vencido, e se tiver filha, a mulher vai passar a tutela de outro, porque ela não tem maior valorização na história. Né? O que sempre a gente pode entender que é uma negação, né? Tem uma tal potência que você tem que ceifar essa potência de todas as formas. Né? Então, ele vai até fazer uma referência, né? Como é que na cultura europeia, principalmente nas tradições aristocráticas e tal, né? É o filho homem, não tinha aquela história? O rei precisa de um filho homem para herdar o trono. A mulher não herda. A lei Quem herda o trono? sálica. Chama-se Oi? lei Pois sálica. é. A mulher não herda, né? É o homem. Quer dizer, é sempre uma tentativa de diminuir a posição da mulher e a mulher ficar numa posição
simplesmente de uso, porque ele vai dizer, ela vai dizer na pesquisa dela aqui, né, nessa chamada limpeza étnica, a violação macula definitivamente a virtude feminina, modifica o ser da mulher, corrompe, só resta perecer. Quer dizer, fica uma proposta, um tal quadro depressivo, que a mulher só falta querer se matar, né? Que é essa questão, só falta perecer, né? Porque é uma insuportabilidade psíquica, né? Então, eu até trouxe essas questões para cá, porque isso tem um paralelo nessas atrocidades lá do Hamas, quando rapta, né, uma série de mulheres. O que eles estão fazendo com aquelas mulheres lá? É uma situação complicada, né? Porque a gente vai dizer, não, mas isso aqui. Não, mas nós temos lá, né? Quantas daqueles filmes lá, daqueles ataques iniciais dele lá, se pegou um monte de mulher. Até porque é muito mais fácil pegar mulher do que pegar homem. Né? Até porque os homens não têm conversa, é para matar mesmo. Tanto aqui no caso, o cara chega a esse ponto de degolar, né? Que também vocês podem imaginar que dar um tiro no peito de um cara e ele morrer é uma coisa, degolar um sujeito é outra, porque é uma sangueira alucinada, né? Um tiro, o cara leva o tiro, vai levar. Mas economiza as balas, é isso Pois é, não, mas não é só economizar as balas, não, que eles falam, sabe o que é? É fazer um clima de terror, é você também. ficar terrorificado ante aquela sangueira, ante aquele estupro. Por que botar filhos e parentes e tal a assistir estupro das filhas, das netas e vice-versa? Por quê? Para tocar terror. Porque o terror inibe um pouco o inimigo, mas, por outro lado, ele aumenta a chamada vingança pela justificativa, né? É uma coisa complicada, mas o que eles trazem aqui, o que a senhora aqui que escreveu, a Veronique, né, traz aqui, é uma modificação da posição, é entre aspas, um avanço, né? É fazer que ela diz que antes não havia essa posição de fazer limpeza ética, né, como se faz atualmente. Então, ela mostra quase como se fosse um avanço, que aí você procura fazer essa ceifação geral dos homens daquela etnia e transar, transar, transar com as mulheres, né? Porque ainda tem esse detalhe: se a mulher não estiver engravidando, eles vão examinar, vão querer saber se a turma que transou com ela usou camisinha, mandam fazer exame para ver se ela usou diafragma, né? E imagino que se a mulher não der filho, possivelmente pode também cortar a cabeça. Isso não está aqui, mas isso deduzo eu, né? Porque se é para fazer procriação para etnia. Luiz, Luiz, nessa pesquisa que você leu, que você trabalhou, qual foi o resultado nessa guerra da Sérvia com a Bósnia? Qual foi o resultado? O que Não, eu o estou falando resultado. assim, porque já tem algumas décadas, né, depois. Como é que a coisa se resolveu em termos A, de a coisa território e tudo mais? é assim, a coisa não se resolve, a coisa fica como num estado latente. É a mesma coisa lá. O Hamas estava mais ou menos parado, não estava? Não estava mandando bala como está agora. De repente entra em ação, né? Isso fica uma coisa meio fermentando, isso não se resolve, É. né? Até porque, como diz aqui o Freud, você vai ter que manter aquele inimigo. Toda essa situação aí cria uma série de fantasia de retaliação. Então, nós ficamos assim, enquanto estamos. Isso é interpretação minha, enquanto estamos com medo um do outro, né, não estamos com muita potência para poder ir passando o outro, a coisa fica um pouco equilibrada, mas fica sempre um barril de pólvora. Não vai muito além disso, não tem uma integração, né? É como diz aqui o Freud, não tem muito jeito, né? E aí o cara sofistica um pouco a coisa, né? Você vê um exemplo, né? Num desses depoimentos, até que no Brasil, vou dar exemplo do Brasil, num desses depoimentos que tem lá, os camaradas fazem, eu sei, eu sabia que tinha isso, né?
O camarada bota você numa cela fechadinha, né? Numa cela fechadinha, com vários barulhos, mas a cela você não sabe se é dia ou noite. Aí você vai dizer, ah, mas onde é que já teve isso? Isso já teve, eu já disse aqui, nas guerras lá dos Boers, lá no século XIX, lá na Inglaterra com a África, a Inglaterra é a rainha da chamada tortura psicológica, né? Os alemães era a tortura brutal, aquela que eu contei para vocês, pegam um cimento, fecha, bota 1,5 m, todo mundo tem mais de 1,5 m, então ficava curvado dentro, bem apertado, e morria de fome lá dentro. Uma sofisticação da loucura absoluta, né? Mas essa guerra psicológica, isso que ele fez, que dentro da, então, você tem um som estridente, um som assim, tudo permanentemente, 24 horas. Luz acesa, não tem visão para fora, você não sabe se é dia, se é noite, e ainda tem umas sofisticações. Você leva a comida, depois, 2 horas depois, você leva o jantar. Mas uma comida ainda há pouco, não, já está na hora de jantar, já passaram 6 horas, para você desestruturar psiquicamente o prisioneiro. Bom, mas isso é o belo ser humano, o lado belo do ser humano, entre aspas. Por isso que eu sou contra o inumano, desumano, não. Eu só fiz aqui essa apresentação para manter a minha tecla que não existe isso, isso é o ser humano. Né? Só de inumano, desumano, está totalmente equivocado. Né? Como é que os caras chegam num ponto assim? Imagina uma sala lá com, sei lá, 100 mulheres, meninas e tal, um tal de estupro coletivo para tudo que é lado. Eu fico imaginando a gritaria que não é isso. Né? Como é que é você participar de um negócio desse? Até eu diria assim, né? O cara tem que estar muito ruim de cabeça para ter ereção. Porque dentro de uma loucura dessa, ter ereção, os caras têm que ter uma capacidade fantástica, porque como é que vai ser isso? Agora, Luiz, passando um pouquinho para o Brasil, não sei se estão me escutando. Vamos. Passando aqui para o Brasil, a Gerdau tem um projeto com motorista de caminhão, porque nas paradas, esses caminhões que atravessam estados, dias e noites, então, nas paradas, normalmente, tem as meninas, né? Que elas mesmo, as próprias meninas, diante da miséria, quando chega, paga o meu jantar, isso já significa pago o meu jantar e eu transo com você. É. Isso, meninas pequenas, pequenas. Então, é todo feito um trabalho dos que trabalham para a Gerdau, no envolvimento de outros também, né, para que isso não aconteça com tanta frequência. E o que é surpreendente é que as próprias meninas se oferecem. A miséria humana é tamanha que elas se oferecem. Então, Eu já contei aqui uma história, né, que eu conheci essa história, né? Vou até dizer a cidade. Na cidade de Dom Pedrito, em Porto Alegre, eu tinha um hábito, quando eu era mais jovem, né? Quando eu ia para essas cidades e tal, a gente ia para os cabarés, né? E os cabarés eram cheios de prostitutas. E eu gostava de conversar com as moças para saber como elas tinham entrado naquilo, né? Eu gostava de ouvir as histórias, né? Então, elas às vezes contavam, eu contei já isso, acho que aqui, e vou dizer até em Dom Pedrito, uma das moças, ela me contou o seguinte, a gente está namorando um rapaz e tal, não sei o que, a gente acaba transa com ele. Bom, o que acontece? Um horror. A mãe e o pai não botam ela mais em casa, ela sai. Na casa do marido, do hipotético futuro marido, entre aspas, né? A mãe não deixa nem o pai, porque ele não vai sustentar a outra, não sei o quê. Aí ela diz assim: Dom Pedrito faz um frio cachorral no inverno. Quem é de lá sabe, né? onde Bom, é que oi? está? Onde é que é Dom Rio Pedrito? Grande do Sul, lá quase na fronteira, né? Ah, Aí, bom, o que acontece? A moça diz: para eu não morrer de frio na rua, não morrer de fome, só tem um lugar para eu ir. é. Só tem um lugar para eu ir.
Isso ninguém me contou, duas me falaram isso. Foram para a zona, como se chama lá, para o cabaré. Lá não é zona, cabaré. Foram para o cabaré porque você não ia morrer de frio na rua. Porque ela diz, nenhuma amiga minha, o pai ou a mãe deixou entrar lá. Porque é assim, de noite, na cidade, todos os homens vão para o cabaré, todos. É. De dia, ninguém pode falar com a moça na rua. Eu falava um escândalo, os meus amigos lá da época só queriam briga comigo, porque eu confraternizava na praça e tal, não podia. Então ninguém sabia. Mas todos eles iam, mas depois não aceitavam em casa uma moça que tivesse passado por uma situação dos dias, que era transar com o namorado, não era ser prostituta, nada disso. Ela não entrava mais em casa. Uma moral vitoriana valendo só para as mulheres, para os homens, não. Os homens não valia, até se sabia, a fulana tal é do fulano, é do Beltrano, todo, mas não era assim. Né? Agora, a moça dizia, essa mesma história da moça do caminhão aí, porque às vezes, se ela não estiver lá, ela não tem o que comer, ela não tem como se virar. Né? É um. Visto assim de fora, não, a moça meio. Não, mas às vezes é uma questão de sobrevivência. Né? E você via o cabaré lá, era cheio de moça de 17, 18 anos. Né? Eu mesmo, uma vez, numa viagem, lá tinha uma coisa de grupo de prostituta trocar de lugar, porque elas ficam num lugar, depois ficam muito conhecidas, então troca, a cidade de lá manda para cá, daqui para lá e tal. Eu fui, às vezes, uma viagem para Livramento, não me engano, e tinha um grupo desses que estava na viagem, né? E como eu sempre fui de conversar e tal, e fui conversando com uma, não sei o quê, pó, depois chegou no bar lá, né? A, a moça pediu um copo d'água, que eu não tinha, veja o que ela tinha, hein? Um copo d'água da bica ao cara do bar. Ele disse que lá a água só paga. Eu quase caí duro, falei, não, não, paga água aqui para ela, quer comer, não sei o quê, popopó, popopó. A moça, coitada, era prostituta, mas estava num estado, as outras também, né? Muito ruim. Né? Mas era o quê? Não tinha recursos. Que outros recursos iam ter? O que se apresentaram a elas foram esses. Então, o caso aí da moça do caminhão, o caso da moça que vai. Hoje em dia eu não sei mais, que isso eu estou falando da década de 70, por aí. 60, Luiz, 70. você tem uma pergunta aí da Mariana. Ela queria fazer uma pergunta a Não sei quem é. você. Está Pode aqui. perguntar. Mariane Mariana aqui, Márcia. eu estou pensando, vocês Oi. estão mandando, eu estou procurando aqui embaixo. Desculpe, Mariana. Nada, nada. Não, Vocês estão me falando, eu estou vendo. na verdade, não é uma pergunta, não. É, essa coisa do estupro coletivo, se a gente está falando da Bósnia, né, da guerra, isso aconteceu sexta-feira agora em Nova Iguaçu. Uma adolescente foi estuprada, tipo, um estupro coletivo, sofreu um estupro, né? Já acharam mais de 30 vídeos desse estupro. E um dos caras que estuprou era o menor e falou assim: não, a gente estava só fazendo uma brincadeira. Quer dizer, uma Não teve esse aí brincadeira. do colégio Santo Agostinho agora, essa confusão que está aí? Não é estupro, mas é aquele negócio de botar a cara de um aluno com o corpo de uma moça aí sem roupa, e aí o maior bode isso. Né? Mas esse seu aí, veja só, o outro é um que é sistemático, né? O outro tem uma política por trás, né? É um pouco diferente. Esse aí pode ser entendido como farra ou aproveitamento das mulheres e tal, mas não tem uma intenção política. Isso que ela fez, a questão é que era uma proposta política embutida nisso, né? Era você fazer limpeza étnica, né? Já é um departamento, quer dizer, o sofrimento das moças possivelmente é o mesmo, mas já é um departamento a coisa, né? Já uma coisa meio que planejada, né? Se fazer uma limpeza étnica usando esse sistema. Né? É.
que eu queria, Márcia, você queria falar mais alguma coisa, Mariana? Eu queria comentar. Ah, desculpa. Não, Não, peraí, não, já acabei, já acabei. fala, Márcia. Oi, Luiz. É porque eu achei tão interessante esse significante, né? Limpeza étnica. Eu queria retomar um pouco isso para pensar nas questões nossas, né? Enquanto psicanalistas. Porque tem uma asepsia, né? Aí, Só uma fazer um higiene parêntese aqui. A moça que escreveu é socióloga, ela não é psi, hein? que seja, mas a gente toma isso para pensar, né? Não, claro, eu estou só fazendo referência para ninguém pensar Isso. que ela é psi, que ela falou, não. Por isso que ela se ateve mais a essa questão, digamos, Aham. sociológica. Fala. Pois é, porque quando ela se atém a essa questão das sociedades, né, isso é muito antigo, né, essa asepsia, essa higienização, essa pureza de um ser humano que não está puro, né, não existe isso. Quando você Então, usava para sofrer judeu, você falava que eles matavam criancinha, um monte de coisa. não é? Então, aí assim, eu fiquei pensando, né? Porque essa mulher que é desvalorizada, né? Que ela não tem direitos e tal, é quem pode minimamente garantir a reprodução aí, né? Dos filhos, da raça, enfim, né? Maravilhosa que seria, né? Do conquistador, vamos dizer. E aí eu fiquei pensando nessa questão para a gente avançar um pouco, né, no lugar nosso mesmo, de escuta, né? Queria escutar um pouco você nesse ponto, né? O que é que você pensa, assim? Você já teve tanta experiência, assim, com, né, com situações, assim, bem, né, difíceis, dramáticas e tudo, desse drama humano, né? Que de um lado está com essa questão pura, né? Inviolável, como se a raça humana fosse algo realmente muito perfeito, e do outro lado o sofrimento, né? Eu até entendo quando você fala, não tem desumanização e tal, porque isso é do humano. Então vamos lá, vamos tentar avançar um pouco aí, né? O que que você poderia comentar, enfim. O que eu poderia comentar, nem sei o que é que eu iria comentar, não sei isso, que a minha proposta é sempre essa, que eu acho Uhum, que somente os psicanalistas edulcoram um pouco o ser humano, né? Inclusive eu tenho assim, às vezes nós mesmos, me incluo nessa história também. A gente uhum, pega muito, a gente, vamos dizer assim, pega muito um grupo, né? A gente trabalha muito com grupo, até porque é um negócio caro, psicanálise, etc. A gente trabalha com um grupo muito restrito. Eu mesmo trabalhei muito tempo. Hoje mesmo eu disse para uma moça que faz supervisão aí comigo, eu disse para ela, olha, eu estou um pouco afastado disso, porque eu trabalhei muito nessa situação de pessoal de drogas e uso de droga, e cocaína, o diabo a quatro, né? Porque eu fiz um dos mestrados que eu fiz foi lá no Instituto de Droga Dependência da Universidade de El Salvador de Buenos Aires. Então, eu vivia muito com isso, mas olha, é um mundo ruim, né? É um mundo ruim que tem que ficar muito envolvido com umas questões complicadas demais, né? É um negócio, umas famílias totalmente disruptivas, né? Por exemplo, me lembro uma que foi um problema para arrumar essa situação. Eles eram a moça tinha se casado com um big shot aí de dinheiro, né? E ela então usava o sobrenome dele, que era um sobrenome que abria portas, morava num belíssimo apartamento ali no, em São Conrado, mas ela era uma alcoólica gravíssima, né? Então, tudo que era naquela época que tinha Grand Cherokee, ela acabou com uma Grand Cherokee bêbada e tal, um monte de confusões, né? E eu ali para organizar um pouco a família, né? E algumas situações ocorriam assim, ela levava qualquer cara para a casa dela, e ela tinha uma filha que era uma gatinha de uns 17, 18 anos, lindíssima, né? E os caras chegavam lá, se a garota bobeasse, os caras queriam transar com a garota também, dava maior confusão dela, mãe, depois tinha que fazer sessão às duas, era um bode geral. E eu confesso a você, era tanta confusão
que eu, às vezes, dizia, meu Deus do céu, acho que vou desistir de atender essas duas, porque era uma espécie de uma terapia de família ali para as duas, porque o pai não queria nem saber de nada, eram as duas uma confusão, mas era uma atrapalhada que eu, entendeu? Não Uhum. sabia bem o que fazer. Aliás, nem sei bem o que fiz, nem o que ia fazer, porque depois a mãe resolveu que não ia mais, e aí o pai também disse que não pagava mais, porque a mãe não sei o quê, e saiu do ar a coisa, né? Então, eu penso também que essas situações assim, né, não tem muito o que fazer, porque você. Eu digo que eu não sou dessa teoria, né, que eu digo assim, narcisismo triunfante e alienado. Né? Você acha que é o maior, vou fazer acontecer? Eu não acho que não é assim. Eu mesmo já tive, principalmente desses casos de droga, um monte de gente que não conseguia atender, né? Porque era tanta doideira que não dava para atender. Né? Você atendia, ia para o consultório, ia para a clínica, ia para cá, ia para lá. Eu já contei aqui, já cheguei até com a ambulância do bombeiro para resgatar paciente, porque o psiquiatra que tinha que estar lá, Luiz Alberto, vou dar, quebra o meu galho, eu estou de plantão, vai lá e vê se resolve. O cara queria dar tesourada na mãe, uma confusão federal, eu no meio, entendeu? E eu pensando, se ele for dar uma tesourada, vou dar-lhe uma cadeirada, entendeu? É um negócio que é um pouco desgastante, né? Então eu dei um Uhum. refresco, já estou também um pouco mais velho, não tenho mais essa disposição que eu já tinha, não. Então, mas eu acho que essas situações não tinha jeito. Né? Essas, É, e então, que é mu- essas desse Aham. social aí, então, essa nem sei, eu só posso comentar, né? Que Mas é nem sei. muito desgastante, né? Porque é esse Não, se contraponto você com a quiser atender asepsia, mesmo, com a limpeza, com, é, né, com aquela coisa ideal que não não há, sei. né? Eu não sei Uhum. como fazer, porque é assim, né? Eu já atendi muita doideira, principalmente nessa área de drogas, né? Era muito complicado, né? Porque você é muito frustrante, né? Uhum. Muito frustrante, né? É muito frustrante, né? Então, eu tenho bastante quilometragem rodada, porque até em tribunal do júri já tive que depor porque mataram minha cliente, né? Então, Uhum. estou até aí, participo até de um postcad, como é que é o nome? É isso? Podcast, Podcast. Podcast aí desse podcast. aí, estou lá, falo, dou pitaco, então, Uhum. né? É muito Mas interessante o que você trouxe para mas pensar, né? é por isso que eu acho, devemos ter uma certa humildade assim, mas não dá Sim. para arrumar muita coisa. Eu nem sei como é que, nesses casos, você imagina, como é que você iria tratar uma senhora dessa estuprada numa situação dessas? Essa Uhum. era uma questão que eu estava pensando, né? Qual é a, a efetividade, né? O que uma psicanálise pode trazer para esses sujeitos que passaram por uma situação, né, por uma experiência tão avassaladoramente horrorosa, né? O que o que é possível, né? Ouvir, talvez ouvir e acolher. Não, ouvir é a nossa prática, mas eu estou aqui pensando O problema, às qual vezes, Sandra, é o que seria dizer. o que a efetividade, assim, porque me parece que essas situações extremas elas tomam conta, né, da subjetividade dessas pessoas, a tal ponto que até mesmo a história delas, a história pessoal, a trajetória delas antes dessa experiência de horror, me parece que fica sem tanta importância, entende? Porque isso paralisa o sujeito, congela, melhor dizendo, acho que congela o sujeito numa situação da qual ele tem muita dificuldade de sair. Ele fica prisioneiro dessa cena de horror. A cena fica o tempo. Por que eu estou Fica falando uma cena isso? traumática muito É, complicada. que Eu, uma cena traumática, né? Da qual eu acho assim muito difícil que o sujeito possa avançar em alguma outra coisa.
acho difícil. Sabe o que Eu é me que lembro de uma acontece? paciente, só um instante, uma paciente já bem mais assim, uma senhora, bem senhora, que ela conta, né, da imigração. Uma senhora judia, ela veio pequena da Rússia para o Brasil. E a mãe sofreu estupro. E essa mulher nunca mais conseguiu conversar. Ela entrou no, ela veio, ela conseguiu escapar daqueles pogroms que tinha, né? E ela contou que eram 8 ou 9 irmãos, filhos dessa mulher. Ela tinha a lembrança muito vívida da mãe sempre fazendo tricô, mas não interagia, não Você interagia sabe, com os filhos. você sabe como é que é essa cliente, uma delas, né? Essa que ela tem até, né, fotos dela falando e tudo nos depoimentos lá da Verdade, né? Como ela mudou a coisa, né? Porque ela foi, entre aspas, guerrilheira, assaltou banco, uma série de coisas assim. Depois foi presa, foi torturada à vontade, né? Ela, inclusive, esteve na mão daquele, entre aspas, colega nosso, né? Lá da Rio de Janeiro, que foi depois despejado, Amilcar Lobo, né? Teve na mão do Amilcar Lobo, né? A saída delas, ela passou a ser uma militante da Comissão da Verdade, da questão da tortura e etc. Então, aí ela, digamos assim, ela ganhou vamos dizer assim, uma causa por qual lutar, né? Então, aquele sofrimento dela, ela colocava em discussão, né? E falava, e dizia, e dava depoimento, etc. E aquilo deu uma revigorada nela enorme. Ela teve uma situação muito ruim, porque o marido dela, né, ela se casou depois que saiu da prisão, então, porque ela foi também condenada, né? Ela foi condenada por esse assalto, não sei o quê, cumpriu pena também, né? Mas foi torturada também, essa coisa toda. Mas ela passou uma época no. Ela foi para fora, porque o marido dela foi fazer doutorado, e ela inventou de acompanhar ele, mas ela não arrumou bolsa para fazer nada junto, então ela ficou só cuidando do filho lá, né? Mas isso botou ela numa depressão danada. Por isso é quando ela voltou para o Brasil, foi assim que ela veio se tratar comigo. Ela veio se tratar por causa de uma depressão tremenda, né? Por causa da história lá. Mas esse pano de fundo entrou em cena imediatamente. Ela dizia até, muito interessante, que ela não suportava ir na casa de ninguém que tivesse janela com grade. Ela passava até mal, né? Mas essa luta dela, ela está na Comissão da Verdade, que nós todos vanguarda. Ela se tratou comigo uns 10 anos, mas ela melhorou bem, né? Mas A ela, Sandra quer fazer uma pergunta. tá bom. Sandra tem prioridade sobre todas. Ah, imagina. Eu fiquei pensando nessa questão, né, de o que fazer, né, diante disso. Essas pessoas ficam muito, como a Teresa falou, congeladas, impactadas. Mas o caminho me parece ser assim ou uma causa, como o Luiz Alberto está colocando, né, de buscar alguma causa para viver. Eu procuro sempre assim tentar por exemplo, escrever, tentar fazer um diário, né? Que essa situação traumática possa ser ou falada, ou escrita, ou através de tocar algum instrumento, participar de algum grupo, né? Que dê uma vazão para que ela possa se ressignificar na vida, né? Ter alguma posição de ser vista novamente como um sujeito, né? Porque a pessoa fica num lugar objetal e terrível, né? E o Então, seu corpo usado a bel prazer, né? caso a caso, assim, mas que ela possa dar vazão. Eu acho que escrever, nas experiências que eu já tive, às vezes a gente consegue
fazer tipo um diário, trazer para sessões, porque até para falar é difícil, né? Sim, é Muitas muito vezes é um Falar trabalho. talvez seja uma das coisas mais difíceis, porque, É. por exemplo, nesse livro do Wisniewski, ele fala de uma moça que ela não falava. Ela emudeceu, ela estava grávida, inclusive, do inimigo, né? E ela não E depois fica falava. naquela dúvida, tem o filho ou não tem? É, É o do livro. Tá, é tem uma... o filho ou não tem? Porque quando você fala, você se representa num outro lugar, né? A fala, assim como a escrita, né? Ela te projeta num outro lugar. E justamente essas pessoas, é isso, elas ficam congeladas, prisioneiras dessa condição Isso. É porque é objetificada, né? assim, quer dizer, a explicação das que eu ouvi, né? É que se você fala naquilo, você revive aquilo. Aí te dá indignação, você sofre, né? Mas é Mas a neurose traumática, Luiz, que o Gente, Freud eu vou ter que falava. sair. Pacientes Eu não vou ter que sair. falavam. Pois Beijo. é, eu estou dizendo, ele não Então, fala nós por causa temos que disso. concluir, né, Tereza? Eu tenho que sair, eu vou ter É que sair. 9h05. Temos que concluir. Vocês concluam aí, gente. Beijo. Muito obrigada, Vou Luiz. ter que Obrigada. sair. Obrigada, Cris. Paciente neta aqui do meu Muito lado. bom. Tchau para Obrigada, vocês. Tchau. Luiz. Tá, boa Gisele. noite. Boa noite. Obrigada, Tchau, boa Luiz. noite.